Vamos direto para Brasília, porque tem notícia nova chegando, a apuração da nossa equipe, Cássio Zeyman e também da Renata Agostini. Conta tudo, pessoal. Roberta, o governo federal planeja anunciar um plano de vacinação específico para o estado do Amazonas. Os detalhes finais vão ser discutidos na próxima segunda-feira, dia 11, durante a visita do ministro Eduardo Pazuello a Manaus. Há uma possibilidade, Roberta, de que o novo plano seja anunciado já nesse dia. Como a gente antecipou aqui no Visão CNN, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, pediu que o Ministério da Saúde considerasse um planejamento diferenciado, ou seja, diferente para o estado, diante da dificuldade logística para vacinar populações do interior. Segundo o integrante do Ministério da Saúde, com quem eu conversei há pouco, Pazuello está estudando algumas alternativas e deve atender ao pleito do governador. A nossa analista, Renata Agostini, está aqui com a gente, conversou há pouco também com o governador do Amazonas, Wilson Lima. Renata, quais são as possibilidades em análise para vacinar a população do estado? Perfeito, Cássio. Bem, dois caminhos que o Wilson Lima apresentou a Eduardo Pazuello e que, então, estão sendo debatidos. O primeiro seria garantir, então, doses adicionais ao estado do Amazonas nesse primeiro momento. Tem uma dificuldade porque, afinal, todos os estados estão querendo, que essas doses de vacina já cheguem rapidamente. Esse rateio, atende ali critérios técnicos. Então, há uma certa dificuldade para argumentar com os outros governadores de que Manaus, então, teria ali preferência. Mas um caminho seria, então, que Manaus recebesse mais doses. Por que isso? Bem, há algumas regiões ali no estado que o acesso é feito por barco e se leva muitos dias para alcançar essas populações. 10, 15 dias, explica o Wilson Lima. Então, com mais doses, em vez de segmentar os grupos prioritários, primeiro vacinar, então, os médicos, depois os idosos, esse transporte já seria feito de uma vez só para vacinar todos dos grupos prioritários. Se não for possível, então, doses a mais para que essa vacinação no interior seja feita de uma vez só, a outra possibilidade, segundo o Wilson Lima, é dividir o estado por regiões. Então, os grupos prioritários serão atendidos primeiro em determinada região, depois, num segundo momento, em outra região. Então, Manaus, diferentemente de outros estados, teria uma divisão distinta de grupos prioritários. Uma área do estado, então, teria todos os grupos vacinados inicialmente. Então, primeiro, médicos, idosos e por aí vai, de uma região vacinados. Depois, outra região, então, começaria com a vacinação de grupos prioritários. Cássio. Obrigado, Renata. Então, Roberta, expectativa para essa visita, esse encontro entre o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, que pode ter, então, aí um plano de vacinação específico devido aí a essa população que vive em áreas remotas, principalmente indígenas e também a população ribeirinha. Volto com você. Apuração da nossa equipe aqui no Visão, ao vivo para você. Portanto, o governo deve anunciar um plano de vacinação para o Amazonas. O anúncio deve ser feito na segunda-feira e você, claro, vê sempre todos os detalhes por aqui. Obrigada, gente.